Aprenda como se libertar definitivamente da ansiedade. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade rouba a paz e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Pois quando estamos ansiosos, perdemos a fé e olhamos somente para as circunstâncias. Ouça até o final esta mensagem e aprenda como controlar a ansiedade. Eu acredito que em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa. As pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido à base de calmantes. Têm se preocupado cada vez mais. Eu conheço pessoas que elas têm um problema para resolver daqui a alguns dias e elas já começam a se preocupar agora. É por isso que o nome diz preocupar. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. Muitas pessoas estacionam sua vida e deixam de fazer o que tem que ser feito. Não vivem suas vidas e não focam em seus sonhos. Elas nem têm coragem de tentar realizar nada, porque elas já estão tão pessimistas que elas acham que não vão conseguir. Eu acredito que isso seja porque muitas informações estão entrando em nossa mente. Nós vemos nos jornais tantas tragédias, notícias ruins. E eu sei que acontece mais coisas boas do que coisas ruins. Mas parece que essas tragédias têm um efeito muito mais devastador na nossa mente e achamos que, a qualquer momento, isso vai acontecer conosco. Quantos pais têm medo de perder os filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós devemos, diante disso tudo, confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos ajudar a vencer a ansiedade. E eu quero ler para você o que Jesus disse a respeito disso, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que a raiz da ansiedade é nós nos preocuparmos com aquilo que não está sobre o nosso controle. Jesus disse que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. E o que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. Se preocupam com o corpo, se preocupam em como estão diante das pessoas. Elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Mas Jesus disse que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. E Deus então cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar por nós mesmos. Quantas pessoas acham que vão viver para sempre? Acham que se fizerem certas coisas, vão viver mais anos. Mas é Deus quem controla tudo. E é por isso que Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor do que nós podemos imaginar. E Pedro, o discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu com Jesus a como não viver ansioso, como confiar mais em Deus. Olha o que ele disse, eu vou repetir a mesma passagem do início da mensagem, em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Meus irmãos e irmãs, lançar significa atirar, ou seja, jogar definitivamente tudo que te preocupa e que te traz ansiedade para Deus e soltar. Soltar definitivamente. Não pegue de volta, porque se pegar de volta, você não está confiando inteiramente na intervenção de Deus. E olha o que Paulo complementou dizendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba aqui que Pedro e Paulo disseram exatamente a mesma coisa. Não guarde ansiedade com você, mas lance diante de Deus todas as suas preocupações. Tudo aquilo que está te pressionando, que está sufocando o seu coração. Você não tem que resolver tudo sozinho. Deixe que Deus resolva, que Ele batalhe por você. Jesus disse que nos deixou a sua paz. Em João 14:27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus já nos deu a paz, não temos por que sentir medo, ansiedade e preocupação. Se Ele já nos deu, precisamos agradecer, nos apropriar, tomar posse pela fé do que Ele já nos deu e seguir em frente. É simples assim. Acredite no que eu estou falando. Precisamos nos apropriar pela fé do que o Senhor já nos deu, através da morte e ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento, temos diversas passagens em que o povo de Deus estava oprimido, estava em um beco sem saída, como diante do Mar Vermelho. E eles então clamaram a Deus, e naquele momento Deus deu livramento. Deus abriu a porta. E aqui, Paulo disse o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e com ações de graças, agradeça a Deus no momento que você está vivendo. E não queira entender como tudo vai se resolver, porque o que tira a nossa paz é o fato de nós queremos achar que sabemos o que Deus deve fazer. Mas Deus tem um caminho muito mais elevado que os nossos. Aquilo que nós achamos que é o certo, Deus já está enxergando lá na frente. E Ele sabe como resolver da melhor maneira. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez não vai ser no meu tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. E você só desfruta da vontade de Deus quando você confia nele de todo o coração. E a promessa é, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente, se você confiar nele. Então entregue a Ele os seus problemas e Deus cuidará de você de um jeito muito especial. Eu tenho certeza disso. E aproprie-se pela fé da paz que excede o entendimento, já concedida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas estão cheios de preocupação e ansiedade. Muitos deles, mesmo amando a Ti, não conseguem se apropriar pela fé
da paz que excede o entendimento que Jesus já nos concedeu. Muitos não conseguem entregar os seus problemas e preocupações a Ti, para que o Senhor cuide da melhor forma. Que através, Senhor, desta mensagem e desta oração, o Seu Santo Espírito revele tudo isso aos corações de todos os meus irmãos e irmãs. Confiamos em Ti, Pai. Te amamos, Jesus, e agradecemos por tudo o que o Senhor fez por nós, pelo Seu sacrifício vivo naquela cruz. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cinco travas para um futuro brilhante. Lance suas sementes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz. Outras, não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida, e isto não ocorre de um dia para o outro. Não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje, mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje, as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã, no outro dia, você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei de semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. Agora, como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. Hoje, vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida, 5 travas que poderão travar o seu futuro, caso você não as combata hoje. As 5 travas são a dor, a dúvida, a ignorância, o desequilíbrio emocional e estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder de decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. Vamos falar de cada trava individualmente. A primeira, a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo não tem pressa. Então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenha uma dor para contar.
A dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda, impedindo que você desfrute dos dias bons. A segunda trava é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 6: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre em seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. A terceira trava: ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem tudo mastigado, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. A quarta trava: desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros. O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. A Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo, uma crítica, uma ameaça,
são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare uma coisa, que se você der margem a alguém, a alguma pessoa, isso vai te explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo. Você corre o risco estando com outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode, com outros você explode. O externo afeta a sua vida da mesma forma. E se o seu interior não tiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo o que falamos até agora e hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade. Quando Deus salvou Nínive, ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado porque Deus faz um bem? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Vamos continuar a passagem. No capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como Deus bom, paciente, amoroso que ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pela atitude dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre.
Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: "Para mim seria melhor morrer do que viver." Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede a sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal. Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. Desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro. Coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Respondeu ele: "Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer." Jonas continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus. Estamos falando de um profeta, um escolhido por Deus. Olha o que diz nos versículos 10 e 11. Mas o Senhor disse: "Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu." Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, Deus deixa claro para Jonas. Como é que ele pôde perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive? Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus é tão misericordioso que antes da condenação ele faz um filtro. Ele olha o seu passado, coisa que o ser humano não vê. Ele olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Ele olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Ele entende o porquê que você está cometendo aqueles erros, coisa que o ser humano não quer saber. Analisando isso, Deus entende que a ignorância feriu aquele povo. Então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que ele passou. Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Chegou o tempo que a dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. A quinta trava: estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada, irá afundar junto.
Tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar, o barco vai balançar por um problema que muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar e não deveriam fazer parte do nosso destino. Identifique o que paralisa o seu futuro. Saiba separar as sementes boas e ruins, para que suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, em sua dúvida, em sua ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente. E outras estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Senhor, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas, para que eles saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está se sentindo sozinho? Você não está só. No livro de Jó, capítulo 4, versículos de 3 a 5 diz: Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima quando você é atingido, fica prostrado. Quando Jó estava passando pelo pior momento da sua vida, ele ouviu estas palavras do seu amigo Elifaz. Jó sempre foi aquele que encorajava os outros, mas agora ele é quem estava precisando de ajuda. Por causa disso, eu quero trazer esta mensagem para você, que sempre procurou fazer o bem para as pessoas, sempre procurou falar de Deus para elas, mas agora o seu coração está partido e você tem passado por lutas terríveis. Saiba que isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar com o Senhor. Na nossa vida haverá um momento em que tudo ficará muito escuro. Irá parecer não apenas que Deus está em silêncio, como também que Ele não está fazendo nada. E Ele fica apenas observando o nosso sofrimento. Nesses dias tudo irá parecer frio e sem sentido. Até mesmo as coisas que sempre nos fortaleceram. Os louvores, as orações e mesmo a palavra de Deus não conseguirão nos livrar do desânimo. Seremos tomados por uma sensação de impotência. E nós que tantas vezes ajudamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes, agora sentiremos que essas mesmas palavras não são capazes de nos encorajar. São momentos em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim e ficamos com medo de nunca sairmos desse deserto. Tentamos encontrar algum sentido, alguma direção, e não encontramos nada que alivie o nosso coração.
Compartilhamos nossas lutas, até mesmo com pessoas de Deus, e elas não entendem a profundidade da nossa dor. Os pastos verdejantes que antes nos traziam paz e alegria, agora estão distantes, e nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presentes. Mas o que você não consegue entender é que, apesar de tudo isso, você continua caminhando. Ainda existe uma esperança e uma confiança interior que não acabou, mesmo nos piores vendavais. Você sabe por que você está ainda de pé, porque as lembranças do que Deus já fez na sua vida nunca podem ser apagadas, mesmo diante da escuridão e do vazio. A presença de Deus que você já sentiu e as experiências que você já teve com Ele estão muito fixadas dentro do seu coração e elas nunca serão removidas. Por isso, se você está chorando e está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Você não está só. Ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas. Ele sabe dos sonhos que estão dentro do seu coração, que Ele mesmo plantou, e tem poder para realizá-los no tempo certo. Saiba também que as promessas de Deus para a sua vida não diminuem de acordo com as suas falhas. E essa escuridão em que você está vivendo hoje não apagarão o brilho do Senhor na sua vida. Pois a Bíblia diz que Deus é luz e nele não haverá trevas alguma. Nem mesmo a mais profunda tristeza da sua alma pode deixar o Senhor mais distante de você. Nenhuma sensação de abandono pode fazer com que Deus te deixe, pois Ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar esta mensagem lendo para você o que está escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Eu espero que esta mensagem tenha edificado o seu coração. Seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, compartilhando esta mensagem com seus amigos, porque muitos deles podem estar passando por lutas, pensando em desistir, e Deus usará a sua vida para trazer ânimo e encorajamento a cada um deles. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, muitas pessoas que oram comigo agora estão se sentindo sós, abandonadas e tristes. Muitas delas, assim como Jó, foram encorajadoras, mas hoje precisam ser encorajadas. Que através desta mensagem elas relembrem de todas as bênçãos que já receberam e com isso renovem as suas esperanças. Sabemos que nunca nos abandonará e que a sua presença é viva dentro de cada um de nós. Por isso, Pai, nos apropriamos pela fé da sua graça, misericórdia e amor. E exatamente agora nos revestimos da sua glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três frases que você precisa eliminar da sua vida. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago dos homens. O produto dos lábios os satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia diz que as palavras têm poder de machucar, abençoar ou amaldiçoar. Por isso, tudo o que você fala afeta a sua vida para o bem ou para o mal. Se você repete uma mentira muitas vezes, você pode começar a acreditar nela. Por isso, tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Veja quais são as 3 frases que você precisa eliminar da sua vida hoje mesmo. Primeira frase: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. A Bíblia diz no Salmo 139, versículos 1, 2, 13 e 14. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meu irmão e minha irmã, você é uma obra-prima de Deus. Eu sei que você tem falhas, mas isso não diminui o seu valor diante de Deus. Ele não te avalia de acordo com a sua capacidade, beleza ou inteligência. Ele vê o seu coração e já provou que te ama ao enviar o seu filho para morrer na cruz em seu lugar. Por isso, não pense que ninguém se importa com você. A sua vida é muito preciosa para Deus. Segunda frase que você precisa eliminar da sua vida: Deus não ouve minhas orações. A Bíblia diz no Salmo 34, versículos 17 e 18: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Creia que Deus está atento às suas orações e Ele quer te ajudar. Mas é importante também que você preste atenção às respostas dele. Às vezes Deus diz não, ou espere, ou alguma coisa que você não quer ouvir. Só Deus sabe o que é melhor para você, e aquilo que você pede nem sempre está de acordo com a vontade dele, ou virá no tempo que você deseja. Por isso tenha calma, não murmure e nem pare de acreditar. Talvez as circunstâncias ainda não mudaram, porque Deus está usando elas para mudar você. Terceira frase que você precisa eliminar da sua vida hoje: esse problema não tem solução. Jesus respondeu em Lucas, capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tome cuidado para não confessar a derrota antes da hora, pois Deus pode mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. A Bíblia está repleta de casos sem solução, que foram transformados em um grande testemunho do poder de Deus. Por isso confie no Senhor e não fique tentando imaginar o que vai acontecer. Deus pode abrir uma porta que não existia, só para mostrar que Ele é Deus. Então tenha fé, pois não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Se você, meu irmão, minha irmã, se identificou com qualquer uma dessas frases, hoje é o dia de eliminá-las da sua vida definitivamente. Estas palavras vão apenas destruir a sua esperança. Mude a sua postura e que de sua boca saiam apenas palavras otimistas, cheias de fé, amor e esperança. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento
eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que as pessoas que ouvirem essa mensagem e se identificarem com essas malditas frases sejam libertas no dia de hoje. Senhor, que a partir deste momento essas palavras sejam apenas passado e que agora sairão da boca delas apenas frases e palavras cheias de fé, amor e esperança. Assim eu profetizo na vida de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pecado sexual pode destruir você. Cuidado. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15 diz: Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo que está arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você está sofrendo tentações da carne? Tome muito cuidado com o pecado na área sexual, sexo antes do casamento, pornografia e adultério. Pois o diabo conhece as suas fraquezas e ele quer te afastar de Deus e destruir a sua vida. A Bíblia fala muito sobre tentações da carne e mostra que grandes homens de Deus caíram no pecado sexual. Eles sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Mas você pode dizer agora para mim: Vinícius, me desculpe, mas a Bíblia está cheia de homens pecadores e safados. Concordo plenamente com você, pois a Bíblia conta histórias de homens pecadores e falhos, como qualquer um de nós. Por exemplo, Davi se envolveu com uma mulher casada, Sansão se deitou com prostitutas, Jacó era trapaceiro. Mas todas as pessoas que desobedeceram à palavra de Deus sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Além disso, vemos a misericórdia de Deus os alcançando sempre que se arrependiam, e nenhuma de suas falhas os impediram de serem usados pelo Senhor. Isto porque a nossa salvação e todas as bênçãos que recebemos vêm pela graça de Deus. Nós não merecemos nada e por isso não podemos achar que somos bons e fortes o bastante. Todos nós temos fraquezas e somos atraídos pelo que é proibido, pois a Bíblia diz que cada um de nós é tentado de acordo com a nossa cobiça, como dito na passagem no início da mensagem. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você nasceu de novo espiritualmente, mas a sua carne continua fraca e por isso você precisa orar e vigiar para não cair em tentação. Muitas vezes você sente atração por algo que não devia e você se culpa por isso. Mas saiba que não é pecado ser tentado por algo. O pecado acontece quando você cede às tentações. Certa vez alguém disse que os maiores santos podem ser tentados a cometer os piores pecados. Então, se você tem sido bombardeado por tentações, pode ser que você esteja fazendo a coisa certa e não a errada. Você já pensou nisso? O diabo vê que você está buscando a Deus e por isso ele tenta te derrubar. Porém, se você resistir aos desejos da carne, você se tornará uma pessoa mais forte e capacitada. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como vemos na Bíblia, Sansão e Davi, por exemplo, eram grandes homens de Deus e venciam muitas batalhas.
mas acabaram cedendo às suas fraquezas carnais. Da mesma forma, se não vigiarmos, poderemos voltar a sermos escravos do pecado novamente e pagarmos um alto preço por isso. Nós nunca estamos fortes o bastante, por isso precisamos depender do Espírito Santo o tempo todo. Também devemos andar com pessoas que nos ajudarão a crescer espiritualmente e nunca podemos deixar e confiar no amor de Deus, que permanece fiel, mesmo quando nós falhamos. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, sofremos com muitas tentações, desejos da carne. Pedimos a Ti que ajude-nos e capacite-nos cada dia mais a combater esse mal. Muitos de nós estamos vivendo isso, Pai. Não somos fortes o bastante e por isso dependemos do Seu Santo Espírito a todo tempo. Por mais difícil que seja, nos manteremos firmes e lutaremos contra isso, Senhor. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.